Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema de hoje é produtos com vetores. Iniciaremos falando de produto escalar. Vamos nessa? O produto escalar ou produto interno de dois vetores U e V, ele é definido como sendo U vezes V é igual a zero se o vetor U ou o vetor V é o vetor nulo, ou se não vai ser o quê? Vai ser norma de U vezes norma de V vezes o cosseno de θ, caso contrário. Bom, pessoal, uma observação importante, tá? O produto escalar é denotado pelo símbolo de multiplicação usando ponto, ok? A hora que nós formos ver os outros produtos, você verá que cada um terá a sua notação, ok? Bom, e esse θ que aparece no cosseno de θ é o ângulo entre os vetores U e V, ok? Bom, como o produto escalar entre U e V é zero, ou é norma de U, norma de V vezes cosseno θ, onde norma de U é um número, norma de V é um número, e o cosseno de um ângulo também é número, ou seja, o produto de números dá números. Ou seja, ou ele é zero, ou ele é um número. Ou seja, o produto escalar resulta em um número, ok? Então, por isso que ele é chamado de produto escalar. Quer dizer o quê? Que o produto dos dois vetores resulta em um número, ok? Bom, essa é uma definição. Só que quando nós temos as coordenadas dos vetores, ok? Nós podemos fazer o produto escalar de outra forma. Como que nós podemos fazer? Se o U é o 1, o 2 e o 3, e o V é V1, V2, V3, o produto escalar entre U e V nada mais é do que você fazer o U1 vezes V1, o 2 vezes V2 e o U3 vezes o 3. Ou seja, o que eu estou fazendo? Primeira coordenada vezes primeira coordenada, somado com a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais a terceira coordenada vezes a terceira coordenada, ok? Então, basta fazer isso com o produto escalar. Então, vamos lá, vamos ver uns exemplos. Seja U igual a 0, 1 e 0 e o V 2, 2, 3. Eu quero calcular primeiro o produto escalar entre U e V e depois eu quero o cosseno do ângulo entre U e V. Então vamos lá, pessoal. Primeiro caso, então já que eu quero fazer o produto escalar entre U e V, lembra que nós vimos? Basta fazer 0 vezes 2, 1 vezes 2 e 0 vezes 3. Então fazendo essa conta, aqui dá 0 e 1 vezes 2 dá 2. Então o produto escalar aqui deu 2. Agora eu quero determinar o cosseno do ângulo entre os vetores U e V. Bom, a gente viu por definição que o produto escalar entre U e V é norma de U vezes norma de V vezes o cosseno de θ. Isso daqui implica o quê? Que o cosseno de θ, ou seja, o cosseno do ângulo entre U e V é o quê? É o produto escalar de U por V dividido pela norma de U, norma de V. Essa daqui, pessoal, vai ser a fórmula que nós vamos utilizar para quê? Para calcular ângulo também, ok? Então essa daqui, ó, já guardem aí, porque essa daqui é a fórmula de calcular ângulo entre vetores. O ângulo entre vetores é aquele ângulo que o cosseno de θ é igual ao produto escalar entre U e V dividido pela norma de U vezes a norma de V, ok? Então vamos lá. Calculando a norma de U. A norma de U, a gente viu no vídeo anterior que era o quê? É 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso resulta em raiz quadrada de 1 e o resultado dá 1. Agora, calculando a raiz quadrada de V. Raiz quadrada de V vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, fazendo ali, vai dar 4 mais 8 mais 9, 17. Então, dá raiz quadrada de 17. Logo, utilizando essa fórmula, o que acontece? O nosso cosseno de θ vai ser o que então? O produto escalar de U por V, que dá quanto? Que a gente calculou lá na letra A, dá 2. A norma de U dá 1 e a norma de V dá 17. Então fica 2 sobre 1 vezes a raiz quadrada de 17. Que resulta em quê? Em 2 raiz quadrada de 17. Ou seja, então o produto escalar é 2 e o cosseno do ângulo entre os vetores é 2 sobre raiz quadrada de 17. Ok? Agora, ache a medida em graus do ângulo entre os vetores U e V.
Bom, já que eu quero calcular o ângulo entre U e V, eu vou ter que usar novamente o quê? A fórmula de ângulo, que é cosseno de θ igual produto escalar de U por V dividido por norma de U, norma de V, ok? Então vamos lá, produto escalar. Produto escalar entre U e V é fazer 100 vezes menos 8, mais 8 vezes 100 e mais 0 vezes 2, ok? Então vai ficar como? 100 vezes menos 8, menos 800. 8 vezes 100, mais 800. Então, menos 800 mais 800 dá 0. Mais 0 vezes 2, que dá 0. Então, vai dar o quê? Vai dar 0, ok? Assim, pessoal, o que vai acontecer? O cosseno de θ vai ser 0 sobre o número. Norma de U é um número, norma de V é outro número. Mais 0 sobre qualquer número resulta sempre o quê? Resulta em 0. Agora, pessoal, qual que é o ângulo, tá? Qual que é o ângulo em que o cosseno de θ é 0? Com uma observação. Lembre que nós vimos no vídeo anterior também que o ângulo entre vetores sempre é o quê? É entre 0 e 180, não é? Entre 0 e π. Então, qual que vai ser o ângulo entre 0 e 180 que resulta cosseno igual a 0? É exatamente quem? O ângulo de 90 graus. Ou seja, o U e o V são perpendiculares, ok? Mais um exemplo. Determine o ângulo entre uma diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Então tá aqui, ó. Eu tenho esses três vetores, tá? Qualquer um desses daqui é a aresta, ok? No cubo. E essa vermelhinha DF é exatamente a diagonal do cubo. Então, ó. Então seja V1 igual, ó. O V1 vai ser igual a 1, 0, 0. O V2, 0, 1, 0. E o V3, 0, 0, 1. Ok? Então, considerei esses vetores aqui. A diagonal do cubo, como consequência, é o quê? Não é somar ó, esse vetor, mais esse vetor, mais esse vetor, que resulta na soma, que dá exatamente a diagonal DF, ó. DA mais AB mais BF. Então, vai dar o quê? Vai dar o DF, ok? Somando DA com AB com BF, vai dar o quê, pessoal? Vai dar exatamente o ponto 1, 1, 1. Por quê? Porque, ó, é a soma do V1... Fazer o AB é a mesma coisa de fazer o DC. Então, fica aqui, ó. Fica mais o DC, ou seja, mais V2. E o BF é a mesma coisa que o DH. Então, fica a mesma coisa que V3. Então, basta somar V1 mais V2 mais V3. Então, somando V1 mais V2, V3, ó, vai dar 1, 1 e 1. Então, quer dizer que a diagonal dá 1, 1 e 1. Então, eu quero encontrar o quê? Por exemplo, eu quero encontrar o ângulo, tá? Entre D e V1. O D, a gente viu que é 1, 1, e o V1 eu chamei de 1, 0, 0. Então, vamos lá. Primeiro, fazer o produto escalar entre eles. Então, vai ser, ó, lembre que o D é quem? É 1, 1, 1, e o V1 é 1, 0, 0. Então, vai dar 1 vezes 1, 1 vezes 0 e 1 vezes 0, que resulta em 1. A norma de D vai ser o quê? 1 ao quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado, que resulta em raiz de 3. A norma de V1 é o quê? É 1 quadrado mais 0 quadrado mais 0 quadrado, que resulta em raiz de 1. E raiz de 1 é 1. Agora, então a gente sabe o quê? Que o cosseno de θ é o quê? Ó, é o produto escalar entre D e V1 sobre a norma de D, norma de V1, ok? Então vamos lá, substituindo os valores. Produto escalar entre D e V1, D1. A norma de D, raiz de 3. E norma de V1, D1. Então esse valor dá 1 sobre raiz de quadrada de 3. Bom, agora, se você pegar uma calculadora e calcular o θ, cujo cosseno dá 1 sobre raiz quadrada de 3, resulta sim que o ângulo θ é aproximadamente 55 graus. Ou seja, pessoal, a diagonal com qualquer uma das arestas faz um ângulo de 55 graus, ok? Bom, agora umas observações importantes. Se U e V são vetores não nulos e θ é o ângulo entre eles, então, se o ângulo é de 0 até 90, somente se o quê? Se U vezes V for maior do que 0. Por que acontece isso, pessoal? Olha aqui na fórmula, ó. Esse número é positivo, esse número é positivo. Ou seja,
a gente está analisando o denominador dá sempre positivo, porque é norma, lembra? A norma é comprimento. Ou seja, então o valor do sinal dessa fração é exatamente o valor o quê? Do produto de U por V, no meu caso aqui D por V1, ok? Então observem aqui, se esse valor for positivo, a fração dá positiva. Se esse valor for zero, a fração dá zero. E se esse valor for negativo, a fração dá negativo, ok? E como nós estamos trabalhando com cosseno de θ, e como o ângulo entre vetores é entre 0 e 180, o que acontece? Acontece o quê? Que de 0 até menor do que 90, nós temos que o cosseno é positivo, não é? No 0, a gente sabe, no 90, a gente sabe que o cosseno é 0. E maior que 90 e até o 180, a gente sabe o quê? Que o cosseno é negativo, ok? Então, o que acontece, pessoal? Então, se esse valor aqui, ó, se esse valor der positivo, nós já podemos concluir o quê? Que o ângulo é entre 0 e 90 graus, incluindo 0, ok? Se o produto escalar der 0, a gente sabe que o θ obrigatoriamente tem que ser 90. E se o produto escalar der menor do que 0, a gente sabe obrigatoriamente o quê? Que o ângulo está entre 90 e 180 graus, ok? Então fica fácil da gente saber. Então se o produto escalar é positivo, a gente sabe então que eles são ângulos agudos ou rasos, certo? Se der 0, a gente sabe o quê? Que ele tem ângulo de 90 graus. E se o produto escalar der menor do que 0, então a gente sabe que ele é um ângulo obtuso, ok? Bom, algumas propriedades importantes. Se U, V e W são vetores e alfa é um número real, produto escalar ele é comutativo. Como assim? O produto de U escalar de U por V é a mesma coisa fazer o produto escalar de V por U, ok? O produto escalar ele é distributivo em relação à soma. Como assim? Fazer o produto escalar de U vezes V mais W é a mesma coisa de eu poder fazer o quê? U escalar com V mais U escalar com W. Ou seja, eu posso distribuir esse U, ok? Bom, se eu estou trabalhando com produto escalar, ele vale associativo para quem? Para o escalar. Então eu posso falar que alfa vezes U vezes V é a mesma coisa de alfa U vezes o produto escalar de V ou U produto escalar de alfa V. Ou seja, não importa você fazer o produto escalar primeiro e depois multiplicar o escalar, ou fazer o escalar com U e depois fazer o produto escalar com V, ou fazer o produto escalar, primeiro fazer o escalar com V e depois fazer o produto escalar com U, ok? Aqui, o produto escalar de U vezes U, pessoal, vai ser igual à norma de U ao quadrado. Guardem bem essa igualdade aqui, porque essa igualdade ajuda vocês em muito exercício, ok? Então, o produto escalar de U por U é exatamente igual à norma de U ao quadrado, ok? E como é igual à norma de U ao quadrado, sempre é um número maior ou igual a zero, ok? E só vai ser zero se o U for vetor nulo. Ou seja, pessoal, então o produto escalar de U por U só dá zero, tá? Se o U for o vetor nulo, ok? Bom, uma das aplicações de produto escalar, pessoal, é a projeção ortogonal, tá bom? E o que é a projeção ortogonal? Vamos ver. Você já vê um vetor diferente do vetor nulo fixo, ok? Dado um vetor W, existe um único par de vetores W1 e W2, com W1 paralelo a V e W2 perpendicular a V, de tal forma que o W é igual a W1 mais W2. Vixe, professor, que confusão. Calma aí. Vamos olhar aqui, a figurinha. Depois eu volto para explicar o outro. Então, eu peguei o vetor V, ok? Esse V aqui fixo. E tem um vetor W. O que ele está falando, pessoal? Ele está falando que existe apenas um vetor, tá? Que é paralelo a V, tá? Que é paralelo a V, que é perpendicular, um outro vetor que é perpendicular a V,
que a hora que eu somo os dois vetores dá exatamente W. Então, ó, aqui está minha figurinha. Então, olha aqui, ó, dado esse vetor W, esse vetor W1 aqui, tá? Ele é o único vetor que é paralelo a V. O W2 é o único vetor que é perpendicular a V. Que tal a hora que eu somo o W1 com o W2, ele resulta exatamente quem? O W, tá bom? Então, por isso que eles são únicos, ok? O vetor W1, ele é chamado de projeção de W na direção de V, ou sobre V. E é denotado por proje, ó, o W em V. Então, ó, presta atenção nessa notação. É projeção de W em V, ok? Certo, pessoal? Então, ó, por que ele é chamado de projeção? É como se eu viesse aqui em cima, ó, e colocasse uma luz perpendicular ao V aqui, ok? O que vai acontecer? Ele vai fazer uma sombra nesse vetor W, não vai? Fazendo essa sombra, vai dar esse vetor W1. Então, por isso que a gente chama ele de projeção de W em V, ok? Então, esse W1 é a projeção. E o W2, como que vai ser? O W2, já que a soma desse com esse dá W, então eu posso falar o quê? Que o W2 é exatamente quem? O W menos W1, ok? Certo? E como que a gente calcula a projeção W1 em relação a V? A projeção de W em relação a V, ele é dado por essa fórmula aqui, pessoal. Ó, produto escalar do W por V, ok? Então, ó, projeção escalar do W por V dividido pela norma de V ao quadrado, ok? Vezes o V, o vetor V. Vamos fazer uma observação importante aqui, pessoal. Ó, esse primeiro aqui é um número, tá bom? Por que que é um número? Porque lembra, ó, produto escalar resulta em número. Norma é um número. Então, a divisão deles dá o quê? Dá um número. E o V é um vetor, ok? Então, ó, isso daqui é um número e esse daqui é um vetor. Ou seja, então eu estou falando que o W1 é o quê? É um escalar vezes o vetor V, não é? Ou seja, o que nós estamos falando? Que o W1, ele é um múltiplo de V. Se ele é um múltiplo de V, então ele está na mesma direção de V. Ou seja, então quer dizer que o W1 é paralelo a V, ok? Então não pode esquecer disso. E o W2, a gente vai calcular como sendo W menos W1. Agora deixa eu aumentar essa figura um pouquinho. Aqui, ó. Cuidado também, tá? Apesar de ser a mesma notação, tá? Esse ponto aqui, ó, como é vetor e vetor, nós estamos falando de produto escalar. E agora, olha esse daqui. Isso daqui resulta em um número e esse é um número. Então, esse daqui é um escalar. Se é escalar vezes vetor, então quer dizer que esse daqui está representando o produto por escalar, ok? Então, só tomar cuidado com isso, tá bom? Não confundam os pontos aí, ok? Vamos ver os exemplos. Acha a projeção do vetor W na direção de V, onde W é 1, menos 1 e 2 e o V é 3, menos 1 e 1. Bom, a gente sabe que a projeção de W em direção a V é o quê? É o produto escalar de W vezes V sobre norma de V ao quadrado vezes o vetor V. Então vamos lá. Ó, eu preciso do produto escalar entre W e V e da norma de V ao quadrado, para depois calcular a projeção. Então vamos calcular. Então, olha lá, produto escalar entre W e V. Então vai ficar 1 vezes 3, né? Menos 1 vezes menos 1 e 2 vezes 1. Então vai resultar, ó, 1 vezes 3 dá 3. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Então eu tenho que o produto escalar entre W e V é 6. Agora, norma de V ao quadrado. Bom, já que é norma, pessoal, seria raiz quadrada de 3 quadrado menos 1 quadrado mais 1 quadrado. Só que como está elevado ao quadrado, vai ficar o quê? Eu posso cortar a raiz, concorda? Então vai ficar 3 ao quadrado mais menos 1 quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui dá 9, mais 1, 10, mais 1, 11. Então vamos lá. A projeção de W em relação a V, então substituindo os valores agora. Ó, então o produto escalar deu 6. Então vai ficar 6.
A norma de v ao quadrado deu 11, então fica 6 sobre 11, vezes 3 menos 1, 1. Esse daqui é o vetor v, ok? Agora, como que a gente faz multiplicação por escalar? Multiplica cada um dos termos por esse número, né? Então fica 6 vezes 3, 18 onzeavos. 6 vezes menos 1, menos 6 onzeavos. E 6 onzeavos vezes 1 dá 6 onzeavos. Ou seja, então quer dizer que esse vetor aqui é a projeção de W na direção de V, ok? Segundo exemplo, seja U e V, tá? Encontre o 1 e o 2 de tal forma o quê? Que U seja igual a 1 mais o 2, o 1 seja paralelo a V e o 2 seja perpendicular a W. Quem será que é o 1 e quem será que é o 2? Bom, olha aqui, pessoal. Já que o 1 e o 2, na soma dos dois, resulta o U, e o 1 é paralelo a V e o 2 é perpendicular a W, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando que o U1 é a projeção de U em relação a V e o U2 vai ser quem? O U menos o 1, ok? Isso daqui vem lá daquela definição da projeção, tá? Não esqueça. Quem é a projeção? É aquele vetor único, né? Que ele é paralelo ao vetor que eu estou fazendo a projeção. O 2, ele é único perpendicular a esse mesmo vetor e a soma dos dois resulta no U, ok? Então, ó, toda vez que você precisar de um vetor que ele é paralelo a V, o outro é perpendicular a W e a soma dos dois resulta o U, o que é paralelo é a projeção e o que é perpendicular basta fazer o U menos o 1, ok? Então vamos lá, para fazer a projeção eu preciso do quê? Eu preciso do produto escalar e da norma do V. Então vamos lá, produto escalar entre U e V. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Menos 1 vezes menos 1, 1. E 3 vezes 2, 6. Então 9 mais 6, 15. Agora, norma de V ao quadrado. Como está ao quadrado, não tem a raiz quadrada. Então vai ficar o quê? 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então vai dar o quê? 4 ao quadrado, 16, 20 mais 1, 21. Então vamos lá, fazendo a projeção. Então vai ficar, substituindo os valores, ó, produto escalar entre U e V, deu 15. Norma de V ao quadrado deu 21, certo? E o vetor V. 15 sobre 21 dá para você simplificar por 3, resultando em 5 sétimos. Agora, 5 sétimos vezes o vetor V vai ficar o quê? 5 sétimos vezes 4, 20 sétimos. Menos 1 vezes 5 sétimos, menos 5 sétimos. E 5 sétimos vezes 2, 10 sétimos. Agora, o U2 que eu estou procurando, basta fazer o U menos o 1. Então vamos lá, o U é 2 menos 1 e 3. Menos o vetor que eu cheguei aqui do projeção. Então fica 20 sétimos, menos 5 sétimos e 10 sétimos. Então 2 menos 20 sétimos, menos 6 sétimos. Menos 1 menos 5 sétimos, vai dar menos 2 sétimos. E 3 menos o 10 sétimos vai dar 11 sétimos. Ok? Bom, espero que tenham entendido projeção ortogonal, a parte de produto escalar, tá bom? Nos próximos vídeos vamos ver o produto vetorial e o produto misto, ok? Aguardo vocês, não esqueçam de dar aquele joinha e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.